Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: Lula será candidato a presidente? Não resta dúvidas de que esse é o grande tema do processo eleitoral recém-iniciado no país. É a batalha fundamental, para começo de conversa, que define o caráter dessas eleições. Se Lula puder ser candidato, se as forças progressistas, através da sua mobilização, conseguirem esta vitória, o registro da candidatura do ex-presidente, as eleições terão um caráter democrático e poderão trazer o país de volta ao leito institucional do qual foi tirado com o golpe de Estado de 2016, o golpe continuado que começou com a derrubada da presidente Dilma Rousseff e se estende com a perseguição ao ex-presidente Lula e a tentativa de marginalizá-lo, de retirá-lo do processo eleitoral, impedindo que as forças de esquerda tenham seu principal protagonista a liderá-la na luta contra o bloco golpista que deseja se manter na direção do Estado brasileiro. No entanto, se essa batalha não for vitoriosa, se Lula estiver fora da fórmula eleitoral, se Lula for impugnado pelos setores do sistema de justiça mancomunados com o golpe, aí o que nós teremos serão eleições fraudulentas, eleições manipuladas, eleições que não resolverão a crise do país e que continuarão a provocar o predomínio do estado de exceção, o predomínio do caminho que tira o país de uma vez por todas da rota da democracia tão duramente conquistada na resistência à ditadura militar. Essa é a importância da questão que levantamos no programa de hoje. Se Lula for candidato, o país tem uma possibilidade de saída institucional e pacífica para a crise na qual o golpe de Estado nos colocou em 2016. Se Lula não puder ser candidato, o que nós teremos serão eleições fraudulentas, eleições manipuladas, com um forte risco de uma longa continuidade da crise de Estado que vivemos já há vários anos. Vamos tentar discutir esse tema agora de uma maneira mais detalhada. Quais são, em primeiro lugar, as possibilidades legais de que o ex-presidente seja candidato? Como vocês sabem, existe uma lei no Brasil, uma lei infeliz, uma lei que viola a soberania popular, uma lei para cuja aprovação toda a esquerda brasileira contribuiu, incluindo o Partido dos Trabalhadores, salvando a honrosa exceção de José Genuíno, que era deputado petista e foi contrário à lei da ficha limpa. Existe essa lei que viola a soberania popular porque ela estabelece um filtro. Ela determina que um cidadão ou uma cidadã que esteja condenado em segunda instância, que, portanto, pode ter sua sentença revisada e corrigida por tribunais superiores de terceira instância, ou até de quarta instância, como o STF, cidadãos e cidadãs que têm condenação em segunda instância não podem se apresentar como candidatos a qualquer cargo público, a qualquer cargo eletivo. Essa lei, ela evidentemente manieta a soberania popular e dá um superpoder ao sistema de justiça para decidir, no limite, quem é ou não candidato. Basta um cidadão ser condenado por um crimezinho qualquer, fraudulento, inventado, em segunda instância, e ele está fora do processo eleitoral, muitas vezes com isso satisfazendo, né, os desejos e interesses de oligarquias locais que querem o afastamento de determinado candidato. Abriu-se a porta do inferno com a lei da ficha limpa. A porta do inferno é aquela na qual a soberania popular é mitigada, é reduzida, dando espaço
para que setores do sistema de justiça tenham um papel protagonista, um papel proativo, um papel que filtra a vontade eleitoral. Pois bem, essa lei da ficha limpa tem essa característica. Condenado em segunda instância, o cidadão ou a cidadã não pode ser candidato. Mas a própria lei prevê claras brechas, tamanho o monstrengo que ela constitui. Seus elaboradores e os deputados que a votaram tiveram que colocar algumas cláusulas reparadoras. Uma delas é a que permite o recurso a instâncias superiores do STJ, o STF, pedindo liminares, habeas corpus, decisões provisórias que permitam ao cidadão ou cidadã condenado em segunda instância concorrer a eleições sob júdice, aguardando a definição do seu processo penal, para que então a Corte Eleitoral diga se era válida ou não sua participação no processo eletivo. Essa cláusula era para poder dar uma satisfação ao eleitor, para retirar o poder absurdo que estava sendo transferido ao sistema de justiça, de decidir, na prática, no lugar do eleitor. No Brasil, existem inúmeros casos de candidatos que, condenados em segunda instância, puderam participar do processo eletivo, foram diplomados e tomaram posse, eventualmente com a decisão sobre sua eletividade sendo decidida anos depois de que esse cidadão ou cidadã já exerciam o cargo para o qual foram eleitos. Contabiliza-se mais de 140 prefeitos nessa situação, um sem número de deputados estaduais, federais e até mesmo senadores. Portanto, o presidente Lula não está automaticamente fora da disputa por ter uma condenação em segunda instância. Se for seguida a tradição da Corte Eleitoral, a tradição do Supremo Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula poderá concorrer sob júdice até que seu processo penal se encerre nas Cortes Supremas. Portanto, há uma janela importantíssima pela qual a candidatura do presidente Lula pode atravessar se houver pressão sobre as cortes superiores e se houver um mínimo de justiça nesse país. Nós devemos, claro, ter consciência de que os setores importantes do sistema de justiça se movem no sentido de excluir o ex-presidente. Isso será uma batalha encarniçada, mas é uma batalha na qual a razão e a lei está do lado do presidente. Temos assistido, depois do registro da candidatura do presidente Lula, ocorrida ontem, uma pressa do Ministério Público, uma pressa recorde do Ministério Público em pedir a impugnação do ex-presidente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, poucos minutos depois do registro da candidatura petista, pediu sua interdição. Mais do que isso, nessa quinta-feira, a mesma Procuradora-Geral da República tratou de eliminar etapas desse processo, exigindo praticamente que a Corte Suprema que a Corte Eleitoral, corte prazos que estão previstos na própria lei para uma decisão fast track, para uma decisão a jato que tire rapidamente o presidente da disputa. Como vocês podem ver, é uma grande batalha, é a grande batalha da democracia brasileira. Se o ex-presidente poderá ou não ser candidato. Ele está registrado. Uma grande manifestação popular ocorrida em Brasília nessa quarta-feira, com a participação de mais de 40 mil pessoas, um fato inédito, jamais houve tamanha multidão por um simples registro de uma candidatura. Esse registro foi consolidado pelas mãos de dezenas de milhares de apoiadores do Movimento Sem Terra, da Central Única dos Trabalhadores, do PT, do PCdoB, de outros movimentos sociais. Ali estiveram militantes das mais variadas organizações progressistas, dezenas de milhares, para exigir que o presidente Lula seja candidato e para defender seu direito a concorrer às eleições presidenciais. É claro
que essa é uma batalha que não está decidida com o simples registro da candidatura do ex-presidente. Nas próximas semanas, assistiremos o seu desfecho. Qual é o roteiro legal? Primeira etapa. O Tribunal Superior Eleitoral decidirá o pedido de impugnação emitido pelo Ministério Público Federal, pela Procuradora-Geral Raquel Dodge. Poderá fazê-lo de forma monocrática por uma decisão do relator Luiz Barroso ou pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. Se for de maneira monocrática, a defesa do presidente Lula, se a lei for seguida, poderá recorrer ao colegiado do Tribunal Superior Eleitoral e depois poderá recorrer à Corte Suprema. O outro lado trata de amputar esses prazos, mas é fato que a lei permite esses recursos. E, portanto, o que nós assistiremos é uma batalha que demorará uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Até o dia 17 de setembro deve haver uma decisão. No dia 17 de setembro são inseminadas as urnas, ou seja, são colocados os nomes das urnas e não se pode mais tocá-las. Esse é o prazo final para uma decisão judicial. Se não houver uma decisão que cancele o registro do presidente Lula, uma decisão em definitivo, transitada em julgado até 17 de setembro, o nome do presidente poderá estar nas urnas. Essa é a batalha que está em curso. Diante dessa batalha, como age o PT, o principal partido do campo progressista, ao qual está afiliado o ex-presidente Lula, é seu líder histórico? O Partido dos Trabalhadores vem seguindo, desde o início do ano, uma tática muito clara: defender a candidatura do presidente Lula até o último recurso. De forma alguma aceitar a ideia de, por vontade própria, substituir sua máxima liderança por qualquer outro candidato. O Partido dos Trabalhadores operou essa tática com 3 propósitos fundamentais. O primeiro, fazer da candidatura do presidente Lula o grande instrumento de denúncia e mobilização contra o golpe, contra o processo de ruptura da democracia brasileira que está em curso desde 2016. Segundo, manter a candidatura do presidente Lula é o que permitiu à esquerda e ao próprio PT reacumular forças, recuperar sua credibilidade, recuperar sua força eleitoral, recuperar sua influência social e alavancar o nome do presidente Lula como favorito absoluto nas pesquisas de opinião eleitoral, caso as eleições não sejam fraudulentas, caso as eleições sejam democráticas e o presidente possa estar nas urnas. Terceiro objetivo: o presidente Lula é um grande aglutinador das forças progressistas. Preservado seu nome na cabeça do processo como candidato a presidente do PT, a aglutinação das forças progressistas, que teve vários problemas, foi uma aglutinação mais fácil de ter ocorrido. Na prática, temos uma grande aliança ao redor do PT, do PCdoB e de setores democráticos do PSB. Dessa aliança ficou de fora apenas o PDT de Ciro Gomes, que tinha um projeto próprio, separado do campo progressista. A manutenção da candidatura do presidente Lula, portanto, foi um grande instrumento de unidade, cumprindo, então, esse terceiro objetivo. O PT, há cerca de 10 dias, quando realizou sua convenção, fez uma adaptação da sua tática, que criou um pouco de ruído, criou um pouco de confusão. Qual foi a adaptação? Forçado por uma manobra do Tribunal Superior Eleitoral, que exigiu a apresentação do candidato a vice-presidente no próprio dia 6 de agosto, quando se realizava a convenção petista de todos os demais partidos, era o prazo limite para realizar as convenções. Quando o normal seria poder inscrever o vice-presidente por indicação da executiva do partido até o dia 15, que era o prazo limite dos registros, forçado por essa manobra do TSE, que teve claramente como objetivo criar um problema político para o PT, o Partido dos Trabalhadores decidiu indicar imediatamente um nome de um vice-presidente. Decidiu fazê-lo de uma maneira
que apresentou uma situação ambivalente. O que fez o Partido dos Trabalhadores? Lula é o candidato a presidente. O seu vice provisório é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Se a batalha democrática for vitoriosa e Lula poder ser candidato a presidente, como é o desejo da maioria do povo, o ex-prefeito Fernando Haddad renunciará à candidatura de vice-presidente e em seu lugar assumirá Manuela Dávila, do PCdoB. No entanto, se o ex-presidente tiver sua candidatura impugnada, o PT poderá substituí-lo por Fernando Haddad e também a Manuela Dávila assume, nesse caso, como vice de uma eventual candidatura de Fernando Haddad como representante de Lula. Então o PT, que tinha até 10 dias atrás uma proposta unívoca e muito clara, que se traduzia na ideia de que não há plano B, C ou D, só existe plano L, de Lula candidato, o PT colocou uma possibilidade alternativa caso o presidente Lula seja impugnado. Uma chapa Fernando Haddad, Manuela Dávila, como representante do presidente Lula nesse processo. Toda a campanha, mesmo que haja essa substituição, estaria voltada para a seguinte lógica: Haddad ao governo, Lula ao poder. Haddad não é um candidato, não seria um candidato comum. Haddad seria o representante do presidente Lula num processo eleitoral, no caso do presidente Lula ser interditado. Aliás, Fernando Haddad já é o representante do presidente Lula nesse momento como um vice provisório, estando não apenas preso, mas calado pelo sistema de justiça, calado pela perseguição judicial. O ex-presidente Lula é representado, deverá ser representado em palestras, debates, entrevistas e outros eventos públicos por seu vice, por seu candidato a vice-presidente, o ex-prefeito Fernando Haddad. Assim evoluiu a tática do PT nesse processo. Se olharmos para as pesquisas eleitorais, os números indicam que o PT agiu com muita correção tática nesses meses todos. O presidente Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. Em havendo eleições democráticas, provavelmente ganharia no primeiro turno. Caso seja interditado e a opção do PT seja por ter uma candidatura que o substitua o representando, como seria o caso do ex-prefeito Fernando Haddad, a transferência de votos do presidente Lula chega a algo como 65%. Portanto, praticamente garantindo a presença de um candidato do campo progressista e do Partido dos Trabalhadores no segundo turno. São números que revelam que a tática do Partido dos Trabalhadores de manter a ferro e fogo a candidatura do presidente Lula, de disputar até o último recurso, de não aceitar sua substituição, de obrigar os inimigos, seus inimigos, de forçar com que seja o bloco do golpe a tomar a decisão antidemocrática, eventual decisão antidemocrática de impugnar o presidente, essa tática se revelou de extrema pontaria, permitindo criar uma situação no qual o campo progressista tem musculatura para derrotar o golpe pelo processo eleitoral. Essa tática ajudou a enterrar as possibilidades de sucesso fácil da estratégia golpista, que era chegar em 2018 com uma candidatura de centro-direita capaz de reproduzir o golpe de Estado e institucionalizá-lo pelo voto. Nesse exato momento, não apenas o campo progressista tem essa musculatura, tem força para ir para o segundo turno e força para derrotar o partido do golpe, como o partido do golpe também sangrou pela direita com a ascensão do senhor Bolsonaro, que foi uma força auxiliar do golpe. Os partidos que tramaram o golpe, o PSDB de Alckmin, o MDB de Temer, o DEM de Rodrigo Maia, esses partidos hoje, somados, não chegam a 2 dígitos da preferência eleitoral. Estão desesperados, porque viram que a ultradireita roubar seu eleitorado e se veem atrelados a um governo profundamente antipopular, um governo que é odiado pelo povo, e se vem também
diante de uma recuperação extraordinária do prestígio de Lula e do Partido dos Trabalhadores. É um cenário difícil, é um cenário de luta, é um cenário de tensão, mas a esquerda brasileira está pronta para o combate, em condições de vencer, relativamente unida e com seus objetivos claros. Lula, candidato, é a primeira das grandes batalhas. Lula, presidente, é o objetivo que se coloca. A derrota do partido do golpe e a eleição de uma candidatura antigolpista, de uma candidatura progressista, é o grande rumo político que o PT e as forças populares apresentam nessa situação de crise atravessada pelo país. Quero me despedir de vocês, antes deixo 2 mensagens. Façam sua assinatura no canal de Opera Mundi no YouTube. Lá vocês poderão assistir as edições anteriores do nosso programa, bem como nossas transmissões ao vivo. Segundo recado, faça uma assinatura solidária de Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. Assinatura solidária é um pequeno valor que se paga mensalmente e esses recursos são fundamentais para o nosso esforço jornalístico, para a batalha cotidiana de ideias e informação contra a mídia monopolista. Nós voltaremos a nos ver no 20 Minutos de História da terça-feira, da próxima terça-feira. Quero agradecer a audiência, dando um grande abraço a todos que nos acompanharam até agora e desejando que nos reencontremos na próxima terça. Um grande abraço e até lá!